Nos últimos anos, eu me dediquei muito ao estudo, à pesquisa, desde o lado acadêmico, científico, até a parte mais teológica, e descobri algumas coisas sobre o sentido da vida. Eu sempre fui muito focado em descobrir o porquê as pessoas fazem o que fazem, né? Porque algumas pessoas defendem tanto um ponto de vista, outro defende outro. Por que pessoas dão certo, outras dão errado? Você já prestou atenção que dentro de uma igreja onde todo mundo serve o mesmo Deus, quem é que serve a Jesus Cristo? Dentro de um mesmo lugar onde todo mundo serve o mesmo Deus, tem gente que está bem, tem gente que está mal. Tem gente que está prosperando financeiramente, tem gente que está devendo até não poder mais. Tem gente que está com a família em dia, tem gente que está com o casamento ruindo. Ou seja, como é que pode, num lugar onde todo mundo serve o mesmo Deus, estarmos com vidas tão diferentes uma dos outros? E eu comecei assim a ficar intrigado com isso. De uns anos para cá, como eu sou filho de pastor, neto de pastor, eu comecei a entender, inclusive estudar e tentar me aprofundar o porquê pessoas que nem sequer entram na igreja acabam vivendo uma vida que a gente nunca experimentou, positivamente falando. Tem gente, por exemplo, que nunca entrou numa igreja para dar um dízimo e ganha muito mais do que a gente, tem uma vida financeira muito mais equilibrada que a gente. Ou seja, precisa ter uma explicação. A gente não pode simplesmente ficar jogando tudo. Quando dá certo é para Deus, quando dá errado é para o diabo, e a gente não tem culpa de nada. A gente não tem responsabilidade com nada. Tem algo que está em nós, ou não, e nós precisamos descobrir, e talvez a palavra de hoje te ilumine, que nos faz vencer ou perder, apesar de estarmos num lugar onde tudo podemos naquele que nos fortalece. Apesar de estarmos num lugar onde recebemos a palavra da verdade. Apesar de que poderíamos estar em qualquer outro lugar da terra, mas estamos aqui recebendo a palavra do Senhor. O porquê, então, as coisas não fluem do jeito que deveriam fluir? Por muito tempo, a ciência tentou levar a glória de várias coisas que pertencem a Deus. Por muito tempo, a ciência tentou provar e até... tecnicamente falando, provou coisas, principalmente na última década, mas que na verdade já estavam escritas há muito tempo. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu fui num grande seminário de psiquiatria nos Estados Unidos, e foi o lançamento de uma nova teoria, e um médico amigo meu, doutor muito conhecido, me chamou para esse seminário, e eu fui. E foi lançada uma teoria que a medicina estava respaldando, e respalda até hoje, chamada a teoria da reedição da memória, onde essa teoria diz que não podemos apagar as memórias do passado, a não ser que tenha algum tipo de trauma, perda de massa cefálica, e você perde a memória. Mas fora isso, ou seja, com terapia, com tratamento espiritual, você não tem como esquecer o seu passado, você vai ter que lidar com ele. Mas você tem como reeditá-lo. Como é que você reeditava? Lembra na época da fita cassete? Qual o nome daquela fita de áudio só? Aquela de áudio? Escutar música, era fita... É cassete mesmo, né? Desculpa. Estou pensando que cassete era de vídeo. VHS de vídeo e a cassete era de áudio, isso aí. Você podia rebobinar, lembra? E gravar por cima. Quantas vezes a gente comprava fita sem querer gravava por cima? Quem é da minha época, né? Sem querer, apertou play, rec, bum, apagava e gravava o que estava tocando. Então, na teoria da reedição da memória, você pode fazer isso. É só você pegar o lugar do trauma, né, e inserir algo extremamente positivo, uma overdose de coisa boa em cima daquilo que foi um trauma para você. Então, eu lembro que eu fui atender na época que eu atendia como coach, eu fui atender um CEO de uma multinacional muito forte aqui no Brasil. E ele me ligou e falou, olha, eu preciso de ajuda urgente. E eu estava vindo com toda essa teoria, estava no meio desse estudo, e com isso muito fresco na memória. E ele me procurou e falou, olha, eu preciso de ajuda, porque eu tenho uma reunião semana que vem, eu preciso muito de ajuda, e eu estou com medo. Eu falei, não, tudo bem, nos encontramos
pela primeira vez, ele contou que ele tinha medo de estar numa varanda. Quando ele entrava em varandas, ficava tudo branco, ele perdia as forças, vinha um ataque de pânico terrível, parecia que ele ia desmaiar. Então começamos a conversar com ele, para entender o que estava acontecendo, ele não sabia dizer o porquê isso. Passou uma semana, então marcamos mais um encontro, e eu estava olhando o Facebook dele, e ele estava andando de bondinho, lá no Rio de Janeiro. Eu liguei para ele e falei assim, rapaz, você está no Rio de Janeiro? Ele falou, tô. Você está andando de bondinho? Ele falou, tô. Eu falei, você não tem medo de altura? Ele falou, eu não, tenho medo de varanda. Eu falei, então é problemático mesmo. E no segundo encontro, na segunda sessão, eu comecei a conversar com ele, eu perguntei o seguinte para ele, como é que foi? Qual é a sua última lembrança de varanda, ou sua primeira lembrança que tem algum tipo de trauma, de lembrança triste, dolorosa? E depois de muito esforço, ele lembrou que quando ele tinha de 3 para 4 anos, a mãe dele se distraiu, ele saiu na varanda e tentou subir no parapeito da varanda, que era de ferro. A mãe, quando viu, se desesperou, começou a gritar, puxou ele pela perna. Ele estava sem camisa, mas tinha um ferrinho para cima e veio rasgando a barriga, o peito dele. Ele caiu no chão completamente ensanguentado e a mãe ainda deu uma surra nele pelo que ele fez. Então teve 3 traumas aqui. O trauma da sensação de morte, dele sentir que vai cair, o trauma da ferida física e o trauma de apanhar da mãe num momento tão difícil para a criança tentar entender o que estava acontecendo. Então, a partir desse dia, inconscientemente, porque a maioria das coisas que freiam a nossa vida são inconscientes. A gente não sabe por quê, mas na verdade tem algo que está ligado ao nosso passado, à nossa infância, processos inconscientes que nos impedem de avançar. Então ele, inconscientemente, quando entrava numa varanda, dava um ataque de pânico, porque foi muito traumático para ele aquela situação. E a maioria das coisas traumáticas que a gente vive, o cérebro tenta jogar para o subconsciente para você sofrer menos, para você tentar caminhar. Então tem muitas pessoas até que passaram por abuso, por situações piores, que não conseguem lembrar dos fatos direito, porque o cérebro tenta, de alguma forma, jogar para o subconsciente para você não ter acesso àquela informação a toda hora, para você sofrer menos. O cérebro tenta te proteger disso, para que você não entre rapidamente numa depressão, para que você não se autodestrua. Então a gente começou a conversar sobre aquilo, eu falei, olha, nós vamos ter que reeditar essa memória. E ele falou, como é que faz isso? Eu falei, olha, nós vamos voltar ao lugar onde te dá mais medo de estar. Aí ele falou, não, varanda eu não entro. Na outra semana ele teria uma reunião com todos os diretores internacionais da companhia dele, a reunião seria num restaurante que é numa varanda. Então ele estava com medo por causa disso. Eu falei, não tem jeito, a gente vai ter que fazer isso. Vamos adiantar esse jantar, vamos fazer um ensaio. Quem é a pessoa que você mais ama no mundo? Aí ele falou, minha esposa. Qual é a comida que você mais gosta de comer? Ele falou, comida tal. E qual é a música que você mais gosta de escutar? Música tal. Então a gente marcou um jantar na varanda, chamou a esposa dele, botou a música que ele mais gostava de escutar para tocar, fez a comida que ele mais gostava de comer. E com muita resistência, com muita luta, ele entrou naquela varanda com medo, meio que chorando, mas ficou. E 1h30 de jantar, ele já estava rindo, sendo influenciado pela música que ele mais gostava, pela pessoa que ele mais amava, pela comida que ele mais gostava. E a última lembrança que ficou de uma varanda não foi de um menino ensanguentado jogado no chão, mas foi uma lembrança de amor, de realização. A partir daquele dia, quando ele entrava numa varanda, ele já não sentia mais aquele pânico, aquele medo, porque a ciência provou que isso dá certo. E quando eu escutei, eu estou te contando esse exemplo só para você entender o que é a teoria. Quando eu escutei isso, eu falei, mas isso está na Bíblia. Porque tudo, grave isso, tudo que a ciência prova hoje, a Bíblia já disse antes. A Bíblia é a fonte de todo conhecimento, todo. Você quer saber de qualquer coisa, sobre qualquer assunto, a Bíblia te respalda. A Bíblia te mostra. A Bíblia cita, por exemplo, o caso de Pedro, que vendo que Jesus estava preso,
foi até o Sinédrio. A Bíblia diz que acenderam uma fogueira. Quando a fogueira iluminou e pegou no rosto de Pedro, as pessoas o reconheceram. E uma mulher gritou, esse aqui, ó, é Galileu e andava com Jesus. Imagina Pedro, que sempre defendia Jesus, que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Malcom, para defender Jesus. Pedro sempre queria ter a última palavra, extremamente explosivo, sanguíneo. Ele não consegue lidar com aquela acusação, com aquele medo, e fala assim, eu não conheço esse homem. Então vem uma segunda pessoa e fala, você é ele sim, você é um daqueles que andava com o Nazareno. E ele fala, não conheço. E vem a terceira pessoa e fala, é você sim, você é um dos apóstolos, você é um daqueles que andava com Jesus. E Pedro fala, eu nunca vi esse homem. E a Bíblia diz que nesse momento Jesus olhou nos olhos de Pedro. Imagina a pessoa que você mais ama, que você tentou proteger, a pessoa que você largou tudo para seguir essa pessoa, está te olhando nos olhos, no momento que você está dizendo que não conhece ela. No momento que ela mais precisava de você, você fala, não sei nem quem é. E a Bíblia diz que Jesus olhou nos olhos de Pedro e ele começou a chorar em profunda amargura. A amargura é o primeiro passo para a depressão. Você não consegue entrar em depressão sem primeiro ficar amargurado. Então Pedro entrou num estado semidepressivo pelo que estava fazendo, começa a chorar e foge. A Bíblia diz que ele sai correndo, ele não aguentou lidar com aquilo. Alguns dias depois, eles estavam pescando. E um homem aparece lá na beira da praia. De todos os discípulos que olharam para a beira da praia e viram aquele homem que estava acendendo uma fogueira e fazendo um peixe, só um reconheceu. João. Porque João, diz a Bíblia, que era o mais íntimo de Jesus. E quando você é íntimo de alguém, você reconhece de longe. Meus filhos estão lá na escolinha, mas se passar um deles lá atrás, a gente está a metros de distância. De costas eu sei dizer quem é meu filho. A intimidade faz com que você reconheça as pessoas de longe. João olha e fala assim, é o mestre. Ele reconhece, mas quem se joga na água é Pedro, porque Pedro é impossível, nem sabia se era ele mesmo. A Bíblia diz que eles estavam pescando nu, ele se vestiu, pulou e foi nadando. Quando ele sai daquela água, chega na beira do mar, ele bate de frente com a fogueira que Jesus estava fazendo para assar o peixe. O nome disso na ciência é gatilho mental. Da mesma forma que eu tive que levar aquele CEO, aquele empresário, para a varanda, porque se ele não fizesse isso na varanda, não reeditava. Você precisa levar a pessoa para aquele momento, segundo a teoria da reedição da memória, você precisa levar o momento para a pessoa do trauma, para ela poder liberar perdão, para ela poder dar uma overdose de coisa boa em cima daquilo que foi ruim para ela, para de alguma forma ela conseguir passar para o próximo nível, deixar aquilo para lá. Então, quando Pedro sai da água e bate de frente com aquela fogueira, a primeira coisa que ele lembra, rapaz, eu neguei Jesus. Bateu de frente com um homem que há dias atrás ele falou que não conhecia. A Bíblia diz que Jesus abraça Pedro. Não fala nada, ele abraça Pedro. Sabe por quê? Porque um abraço vale mais do que 1000 pedidos de perdão. Às vezes você vai tentar pedir perdão para alguém, o orgulho é tão grande, as pessoas estão tão feridas que às vezes você vai pedir perdão. Teve algum impasse entre eu e o pastor Anderson. Aí eu encontro com ele aqui, né? Ih, caramba, eu tenho que pregar com o pastor Anderson, não tem jeito, tem que pedir perdão, né? Aí Anderson, desculpa aí qualquer coisa. Ele, não, tá tudo na paz, irmão. Ou seja, a gente vai fazer aquele pedido de perdão diplomático para a gente poder compartilhar o mesmo altar. Quem está pegando isso aqui? Agora, se eu chego e não falo nada e dou um abraço no Anderson, antes de ficar pedindo perdão de qualquer coisa, o abraço vai criar uma conexão de perdão automático. Eu lembro que eu fiquei um tempo sem falar com um amigo meu, e o ruim de você ficar sem falar, era a época que muito tempo atrás, a gente morava no mesmo bairro, e o problema de você ficar sem falar com alguém que mora no mesmo bairro é que você tem que andar na rua ligado. Você não sabe onde vai bater de frente com a pessoa, né? Você fica na calçada só esperando, atravessa para cá, atravessa para lá. E uma vez eu fui numa festa de um amigo em comum, falei, tomara que esse homem não apareça aqui, a gente não estava se falando e tal.
e fui pegar um Guaraná. Quando eu virei, bati nariz com o homem. Tentei mandar o Matrix para sair, sabe quando você vai... Mas não deu jeito. E outra coisa, eu estava cheio de razão. Falei assim, ele errou comigo. E quando eu bati nariz com ele, ele me deu só um abraço. Quando ele me deu um abraço, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, ele não falou nada. E eu comecei a falar, me perdoa. Eu comecei a pedir perdão para ele. Até aí eu achava que ele tinha me ferido. Mas o abraço tem um poder tão grande de consertar as coisas, muito mais do que suas palavras, que eu comecei a pedir perdão para ele, ele pediu perdão para mim. Eu falei, então, vou comer uma coxinha, tá bom, bora. Comer uma coxinha para celebrar a vitória. E botamos as coisas em ordem. Então Jesus abraça Pedro. Pedro já se sente perdoado, sem ter que pedir perdão. Mas Jesus abraça Pedro e diante daquela fogueira, começa a fazer algumas perguntas para Pedro. A primeira foi, Pedro, você me ama? Pedro, eu te amo. Ele vai a segunda vez e fala, Pedro, você me ama? Pedro, eu te amo, Senhor. Pedro, terceira vez, você me ama? E Pedro fala, eu te amo, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Mas ele precisou fazer aquelas 3 perguntas para reeditar na mente de Pedro as 3 vezes que ele negou Jesus diante de uma fogueira. Então tudo que a ciência vem dizer agora, que inventou, Jesus já tinha nos ensinado antes, a gente só não tinha lido. Tudo que você precisa para a tua vida, Jesus já nos ensinou. E o que eu vou compartilhar sobre Jesus hoje vai te ajudar muito. Abra teu coração para receber sobre isso, porque tudo que você precisa está em Jesus. E uma das formas mais fáceis de Jesus se revelar para você é através do que ele deixou escrito. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Nós vamos falar sobre outra coisa que a ciência tentou provar e provou recentemente. Eu vim de uma viagem, visitei Harvard. E tem um doutor muito forte que dirige a área de psicologia em Harvard, chamado Daniel Goleman. E ele publicou agora recentemente a teoria mais recente da psicologia positiva e da inteligência emocional sobre a mente humana e sobre o comportamento humano. Eu vim no avião lendo algumas coisas sobre esse artigo. E aí ele falou assim, 2015 foi um ano muito especial, porque foi o ano que nós descobrimos isso. 2016 foi mais especial, porque nós registramos a teoria. 2017 foi mais especial, porque nós começamos a divulgar a teoria. Eu falei, mas isso já está na Bíblia há 2000 anos. E é outra teoria que nós vamos mostrar agora. Porque se você descobrir o teu propósito de vida, descobrindo qual é o teu propósito de vida, se você basear teu propósito no que está escrito, nada vai ser impossível para você. E mais do que isso, não só nada vai ser impossível, nada será novidade, porque tudo que te falarem como verdade, você já vai saber antes. Isso te coloca na frente, porque a informação é poder. Por isso que ler a Bíblia é um poder muito grande. Você sempre vai estar na frente quando conhece a palavra. Seja o que forem anunciar como uma grande novidade, seja no meio do governo, no meio da ciência, no meio da medicina, você já vai estar sabendo, porque já está escrito. Em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 26, diz assim: o rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João Batista. O homem foi, decapitou João na prisão, trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe.
Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o corpo e colocaram no túmulo. Os apóstolos de Jesus se reuniram com ele e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto deles não terem tempo nem sequer para comer. Jesus lhe disse então: venham comigo, vamos para um lugar deserto e vamos descansar um pouco. Então eles se afastaram num barco, tentando ir para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aqui é um dos dias mais difíceis de Jesus. João Batista era primo de Jesus, era o precursor do ministério de Jesus, e ele acaba de receber a notícia que João Batista foi decapitado sem pena, porque às vezes você perde um ente querido, mas perde uma situação que já vem de 2 anos no médico, você já estava naquele cansaço. Perda é perda, dói de qualquer jeito. Mas tem coisa que você está mais preparado. Agora, um jovem como João Batista, que estava em pleno ministério, no auge do seu ministério, as pessoas iam para o deserto para escutá-lo. De repente, por causa do ciúminho, por causa da guerrinha ali entre Herodias, Herodes, a mulher, ou seja, ele é decapitado friamente. E assim, em questão de minutos, Herodias dança e fala assim, e o Herodes pergunta: o que você quer? Ela fala: eu quero a cabeça de João Batista. Não era nem o que ela queria, isso foi só um pedido da mãe. Ou seja, por um motivo fútil, por um motivo qualquer, ele vai decapitar o profeta em atividade em Israel. Tira a cabeça de João Batista. Os discípulos enterram só o corpo, porque a cabeça ficou em exposição no palácio. Essa notícia chega até Jesus de forma traumática, como qualquer um de nós receberíamos uma notícia dessa. Uma pessoa que está se despontando no ministério, uma pessoa que está sendo usada, um precursor do Messias, ligado, tendo laços familiares com Jesus. E Jesus fala: olha, vamos para um lugar deserto, porque nós estamos cansados. A gente está sem tempo para comer. Ou seja, eu não faço nem 0,001 do que Jesus fez. E tem dia que de aeroporto a aeroporto a gente não consegue comer, não consegue dormir. Quantas vezes eu tive que dormir em banco de aeroporto ou em banco de avião para tentar chegar no outro dia para pregar? Quantas vezes eu cheguei em cidades que eu não lembrava nem onde eu estava? De ligar para o hotel de manhã e falar assim: que cidade que eu estou? Porque eu não lembrava nem como à noite eu cheguei, tão cansado que estava. E eu não faço nem 0,001 do que Jesus fazia. E Jesus fala: eu estou cansado. As pessoas estão indo e vindo, a gente não tem tempo nem para comer. Vamos para um lugar deserto e vamos descansar. Primeiro, porque não é fácil lidar com uma notícia emocional dessa. Emocionalmente, não é fácil lidar com uma notícia dessa. Segundo, porque as pessoas cansam mentalmente e fisicamente de ficar de um lado para o outro e sempre servindo as pessoas. Jesus estava servindo as pessoas. Não é que ele estava trabalhando para o próprio império ou para a própria empresa dele, ele estava trabalhando para os outros. Isso cansa mais ainda. Não pense que não cansa. E ele pega os discípulos, então, entra no barco e tenta ir para um lugar deserto. Só que tem um problema. As pessoas que estavam em necessidade, as pessoas que estavam desesperadas, viram Jesus saindo. Reconheceram Jesus. Viram que ele estava indo para o outro lado. E todos saíram a pé, cada um das suas cidades. Naquela época não tinha celular para avisar, não sei como eles se comunicaram. Mas quando você está desesperado, você dá um jeito de chegar no lugar onde tem a solução. E aí todo mundo chegou no lugar onde Jesus ia desembarcar. Quando Jesus desembarcou, cansado, sobrecarregado, com a notícia da morte de João Batista, ele olha para aquela multidão e não faz o que a gente faria. Olha, vocês me perdoem, mas eu estou muito mal hoje. Eu estou muito mal, eu preciso cuidar de mim. Se eu não cuidar de mim, eu não preciso cuidar de vocês depois. Dá um tempo para eu descansar. Olha, não dá. A gente desliga o telefone. Não vou atender ninguém hoje. Vou desligar o telefone. Jesus, apesar de estar cansado e estava tentando ir para um lugar deserto para se retirar e descansar, ele olha para a multidão e a Bíblia diz que ele tem compaixão delas. Agora vamos voltar à teoria. Aí Daniel Goleman publicou
há muito tempo atrás, em 1986, a teoria que é bem forte hoje da empatia, que é um dos pilares da inteligência emocional. O que é empatia? O poder de se colocar no lugar do outro. Um dos vídeos nossos que mais viralizou na internet foi o vídeo do cafezinho do aeroporto. Alguém já viu esse vídeo? E por que as pessoas se conectaram com aquele vídeo? Porque é um vídeo de empatia, em que eu me coloco no lugar da menina que está servindo o café, entendo que ela deve estar passando por um problema e deixo para lá, em vez de chamar o gerente e cobrar meus direitos, eu abençoo a vida dela. Isso é empatia. Me coloquei no lugar dela, entendi que estava num dia difícil. Aí Daniel Goleman falou assim, nós descobrimos a evolução da empatia. E publicou, há 2 anos atrás, em todos os artigos de inteligência emocional e psicologia de Harvard, a teoria da emocionabilidade. É uma palavra que ainda não tem em português, mas esse é o mais parecido do que está em inglês. A teoria da emocionabilidade diz o seguinte, o homem tem a capacidade de sentir o que o outro sente. E quando você consegue sentir o que o outro sente, você está praticando essa nova descoberta da ciência que se chama emocionabilidade. Só que o que Harvard descobriu há 2 anos atrás, Jesus estava fazendo aqui com o nome compaixão. Porque a emocionabilidade que Harvard descobriu nada mais é do que a compaixão que Jesus nos ensina há 2000 anos. Sentir o que o outro está sentindo. Porque quando ele vê aquela multidão, quando ele vê aquelas pessoas, ele sente a dor do aleijado. Ele sente a solidão do leproso que não pode se misturar com ninguém. Ele sente como é confuso para o pecador tentar se aproximar de quem pode liberar os pecados. Ele se coloca na dor da pessoa, ele sente o que a vergonha que o outro está sentindo. Ele sente o desprezo que às vezes um cego ou qualquer outro com deficiência na época sentia. Jesus, quando tem compaixão daquelas pessoas, ele faz com que a dor das pessoas seja maior do que o cansaço dele. Vou repetir. Compaixão é quando a dor das pessoas é maior do que a tua dor. Quando a dor das pessoas é maior do que o teu próprio cansaço, ou seja, você sempre vai dar preferência a quem está sofrendo mais. Então Jesus estava cansado, estava sobrecarregado, estava num dia ruim, mas ele sente compaixão daquelas pessoas. Ele sente a dor daquelas pessoas e fala, eu não posso simplesmente descansar. E começa a ensiná-los. Presta atenção, ele não começou a fazer milagre, porque o ministério de Jesus não era curar, era ensinar. Os milagres aconteciam no caminho. Jesus saía sempre de aldeia em aldeia para ensinar, porque a única forma de transformar uma geração é ensinando para que a mentalidade seja afetada. O milagre atinge o corpo, o ensino atinge a mentalidade. E coisas que acontecem no teu corpo, você esquece. Coisas que mudam tua mente, nunca mais você esquece. Então Jesus investia muito tempo para ensinar. Ele pega aquelas pessoas e começa a ensinar aquelas pessoas. No pior dia da vida dele, ele teve compaixão, ou seja, ele sentiu mais a dor dos outros do que a própria dor. Mas isso só é possível quando você tem um propósito. Escute isso, olha só, pastor Bruno. Você nunca vai ter compaixão das pessoas se você não tiver propósito. Ou seja, se você não souber o porquê você faz o que faz. Se você não sabe o porquê você faz o que faz, você vai estar tão perdido que você vai estar muito mais preocupado em se achar do que ajudar alguém que está do teu lado. Agora, se você sabe o porquê faz o que faz, independente do dia ruim que você está vivendo, a dor das pessoas é mais importante para você do que a confusão do teu dia. E deixa eu te falar uma coisa. A solução dos teus problemas está em resolver o problema dos outros. Porque José só saiu da prisão porque resolveu o problema de Faraó. Daniel só assumiu a Babilônia porque resolveu o problema de Nabucodonosor. Às vezes, o sentir a dor do outro vai ser a solução da tua dor. E Jesus é tão perfeito que nos ensinou. O que a ciência está tentando mostrar agora de alguma forma para a gente, Jesus já fala, mas eu estou falando isso há 2000 anos, vai ter que vir alguém e mostrar através de uma teoria científica o que eu falei para vocês de forma simples. Eu ensinei tantas coisas, vocês nunca entenderam.
Na mentoria da Conferência Destino, na mentoria para líderes de manhã, eu falei sobre os 7 pontos que transformaram a Google numa das empresas referências no mundo. Esses 7 pontos a gente tirou do referendo da Google. A Google publicou o motivo pelo qual ela se tornou o buscador mais forte do mundo, uma das empresas mais poderosas da atualidade. E aí os 7 pontos que a Google publicou como motivos para isso estão diretamente relacionados a Jesus. Eu mostrei que as 7 coisas que a Google faz, eles copiaram de Jesus. E aí o que a gente faz? A gente vai para a Google, vai lá para o Vale do Silício, estuda, vê como eles fazem e tenta adaptar nas nossas empresas ou nas nossas igrejas. Ou seja, para a gente é mais fácil copiar da cópia do que copiar do original. A gente copia de quem copiou de Jesus em vez de copiar direto de quem fez. Ou seja, é coisa de brasileiro. O que está acontecendo com a gente? Quando eu descobri meu propósito de vida, que era treinar pessoas, e existem várias formas de treinar pessoas, esse é o bonito, que Deus te dá um propósito de vida, que você vai ter várias formas para cumpri-lo. Então você nunca vai ficar entediado. Porque por um tempo eu fiquei dentro de sala de aula, eu só dava aula, dava curso. Hoje eu estou em palestras e estou em livros. Pode ser que daqui a 5 anos eu esteja treinando pessoas de outra forma. O bom de servir a Deus é que é sempre uma novidade. Dentro do mesmo propósito, diferentes formas. E às vezes, eu estou cansado, mas cansado de verdade. Quando passou a conferência agora, eu estava tão atordoado, que eu falei para a Janine assim, eu falei, Janine, vamos pegar as crianças e vamos viajar. Ela falou assim, mas como assim viajar? Eu falei, vamos viajar, entra agora num site desse aí, vê se tem passagem para a gente ir embora amanhã. Ela falou, mas calma, tem que ver mala, tem que ver que mala, vamos embora, estou cansado. Ela entrou, encontrei uma promoção, eu falei, promoção é de Deus, compra. É confirmação. O crente precisa de uma confirmação, né? Foi, parcela em quanto? Em 12. Eu falei, pronto, é profético, fecha. E aí, fomos. E aí eu fiquei na fila com o Joaquim, meu menorzinho, esperando para entrar no avião. Ele, espera, e Joaquim grita, e não sei o quê. Eu falei, Jesus, que é isso, Senhor? Faz esse avião decolar logo, para esses meninos dormirem, eu descansar e tudo. Eu doido para esparecer a cabeça, numa irritabilidade terrível, me concentrando, fazendo minhas orações, Senhor, e tal. Quando eu sento no avião, estou relaxado, o comandante fala, prepara que nós vamos decolar. O cara que estava do meu lado olhou para mim e falou, Pastor Tiago! Eu falei, Jesus, não faz isso comigo, não. Pastor, o senhor não acredita? Eu estava pedindo para Deus para um dia me dar uma oportunidade de 10 minutos com o senhor. Deus me deu 10 horas de voo. Eu falei, Satanás! A Janine sabia que eu estava cansado, ela me olhou. Tipo assim, não acredito. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? Ele, então, quando eu tinha 3 anos de idade, pastor... Parece brincadeira, né? Mas não é. Até o momento que ele falou assim, olha, eu estou quase desistindo do ministério, eu sou pastor no Paraná. Eu estou quase desistindo de tudo. Na hora que ele falou isso, as minhas forças se renovaram. Porque eu entendi que tinha alguém que estava sofrendo mais do que eu. Eu estava cansado de um evento, ele estava cansado da vida, do ministério. A dor do outro só é maior do que a minha dor quando eu estou vivendo o meu propósito e tenho compaixão para continuar o caminho. O que a ciência chama de emocionabilidade, sentir o que o outro está sentindo. Quando ele falou isso, eu botei a mão nele e falei assim, você não vai desistir. Porque se Deus deixou a gente viajar um do lado do outro, é porque...
Além de roubar o meu sono, ele tem um propósito na tua vida. Mas sabe o que acontece? Que toda vez que você tem compaixão de alguém e faz aquilo que por mais que você às vezes não podia fazer, estava cansado para fazer e faz, Deus está cuidando de coisas que você daria mais trabalho para fazer. Então muitas coisas que eu teria que trabalhar para fazer, quando eu cheguei na própria viagem já estava resolvido. Porque enquanto eu estava cuidando de alguém que precisava, Deus estava cuidando das minhas coisas lá na frente. E quando Deus cuida das tuas coisas, é muito melhor do que você estivesse cuidando. Sentir o que o outro está sentindo é uma grande dificuldade, porque a gente está vivendo num mundo egoísta. Num mundo onde a gente quer provar pelas redes sociais que é melhor do que o outro, que está curtindo muito a vida. Um mundo onde a gente está centrando no eu e está esquecendo do nós. E Jesus, o tempo todo, Ele fala a nós, venha a nós o teu reino. Pai nosso. Até Deus, quando estava criando o mundo, Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem. A palavra eu raramente aparece na divindade. Até eles têm cuidado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, até Deus tem cuidado em usar a palavra eu. A gente usa eu toda hora, porque não tem compaixão em nós. Só que sem compaixão o mundo rui, então a ciência vai acabar fazendo o que é a função da igreja fazer. Se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro e não deixar ele ir embora sem a dor resolvida. Naquele dia, eu encerro aqui, Jesus podia ter curado os enfermos, ele preferiu ensinar. Porque a cura pode ser temporária, a mudança de mente é permanente. Aleluia. Nós temos que aprender a ensinar as pessoas para que elas nunca mais voltem nessa dor. Tem gente que está chorando, meu namorado desistiu de mim, faltava 3 meses para o casamento. Você pode falar para ela, arranja outro. Ou você pode ensiná-la a nunca mais escolher errado. A transformação da mente está no ensino. Só que você só alcança uma mente aberta para receber o ensino se você primeiro teve compaixão dela. A mente não se abre se você não sente a dor que ela está sentindo. Você nunca vai saber quais palavras usar para ensinar se você não está sentindo a dor que a pessoa está sentindo. O apóstolo Tiago diz no livro dele, olha, não fala que nós vamos orar sem dar alimento para quem está com fome. Ou seja, se coloca no lugar da pessoa, você tem que orar, mas ele está com fome, dá comida também. Nós estamos vivendo numa geração que os discípulos de Jesus vão ser reconhecidos não porque vão à igreja, mas porque tem compaixão de quem está sofrendo mais. Eu não paro o meu propósito de vida, que é treinar pessoas, por um motivo, porque eu tenho compaixão dessa geração. Se eu parar de falar, muitas pessoas vão sofrer o que não precisavam sofrer. Se eu parar de escrever, muitas pessoas vão entrar em caminhos tortuosos que não eram para entrar. Eu preciso fazer minha parte, mas não porque eu quero brilhar, mas porque eu não quero que as pessoas sofram mais. A compaixão tem que vir na frente do que eu quero. Porque essa é a única chance de Deus tomar os nossos problemas e nos tirar de lugares que a gente jamais sairia sozinho. Deus te trouxe até aqui porque Ele vai usar o teu propósito de vida, vai potencializar esse propósito com a compaixão, para que nada fique tão difícil para você e para que portas que nunca estiveram abertas agora se abram para você. Portas que talvez você achou que nunca entraria por elas, agora estejam escancaradas para você. Porque você tem propósito e compaixão para cumprir esse propósito. Você consegue sentir a dor do outro. O melhor disso tudo é que quando você tem propósito, a dor nunca consegue te abater, porque o propósito sempre vai ser maior do que a tua dor. O
propósito de vida que Deus coloca no ser humano sempre vai ser maior do que suas dores. Por que as pessoas se entregam às dores? Porque não tem propósito. Quando não tem propósito, você sente muito a dor. Quando você tem um propósito de vida, a dor nunca é maior do que o propósito, então você continua avançando, apesar da dor. Deus te trouxe até aqui porque você vai começar a ter compaixão, primeiro de quem está à sua volta. Jesus não teve compaixão do que estavam longe. Ele teve compaixão daqueles que estavam ali. Quando ele desembarcou, eles estavam ali. Ó. Eu estou aqui para te escutar. E tem pessoas que estão à sua volta que você não tem compaixão nenhuma. Ou seja, o que é compaixão? Sentir o que ela está sentindo. O maior exemplo de compaixão, foi Jesus ter vindo à Terra como homem para sentir o que o ser humano sentia. Para quando o ser humano chorar ou reclamar de alguma coisa, Jesus fala, opa, eu já passei por isso, eu sei como é isso. Mas é que o fulano me traiu, me apunhalou pelas costas. Ele falou, então Judas também me traiu e eu nunca murmurei dele. Eu não estava lá na cruz, Judas, seu traidor, você me mandou para... Não. Jesus está falando, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Judas nem estava mais na lista dos... Ele já estava falando dos soldados agora. Não, mas é que eu fui abandonado. Jesus, eu também, quando eu estava na cruz, eu falei, Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, meu pai, por que me abandonaste? Não, mas é que eu estou sofrendo muito, eu tive muita dor. Ele falou assim, mais do que cravos nas mãos e nos pés? Você está sofrendo mais do que isso? Jesus sempre vai ter compaixão de você, porque Ele sabe exatamente o que você está sentindo. Então Ele espera que você seja um discípulo dEle, espalhando compaixão por onde for, por causa do teu propósito de vida que precisa ser cumprido na terra. Você não vai ser lembrado pelos feitos, mas pelo propósito que cumpriu na terra. Você não vai ser lembrado por uma vitóriazinha ou por uma derrota, você vai ser lembrado se cumpriu ou não o teu propósito na terra. Homens que estão aí na história, Mandela, Martin Luther King e tantos outros, na história contemporânea estão porque cumpriram o seu propósito. E eu quero declarar que na sua vida, na sua casa, na sua família, todos irão cumprir o seu propósito. Você vai potencializar o propósito com essa compaixão que só Jesus pode potencializar isso em você. Você vai sentir a dor dos outros. A dor dos outros vai ser maior do que a sua. E Deus, por causa disso, por causa desse teu coração, vai te colocar em lugares que você nunca sonhou entrar. Eu quero declarar que nada vai ser impossível para você. Teus planos vão se cumprir na terra. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que as portas que estavam fechadas vão se abrir na vida profissional, sentimental, financeira, espiritual. O teu ministério vai fluir como nunca antes. Muitos ministérios que estavam travados por várias situações, agora vão poder receber essa liberação de Deus. Viva seu propósito. Viva com compaixão. Entregue-se por algo maior. E deixa que Deus cuida de todo o resto. Deixa que Deus cuida daquilo que você não pode cuidar. No dia mais difícil de Jesus, pelo menos humanamente falando, foi o dia que Ele ensinou mais gente ao mesmo tempo. Ali aconteceu o milagre da multiplicação dos pães e peixes. 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Teólogos estimam que mais de 20.000 pessoas estavam ali. O maior público que Jesus falou. No dia mais difícil da vida dele. No dia mais difícil da tua vida, você pode viver o teu melhor momento. No dia mais difícil da tua caminhada, se você tiver compaixão, você pode viver um momento que vai marcar a tua história para sempre, que vai virar a sua vida. Vai dar uma virada na sua vida. Por isso, não se entristeça com os dias difíceis, mas encontre as oportunidades que eles trazem. Cada dia difícil traz uma oportunidade.
No dia que Davi foi afrontado por Golias, foi o mesmo dia que os irmãos ficaram escarnecendo dele. Ele tinha muitos motivos. Foi o mesmo dia que Saul falou para que ele não ia conseguir. Ou seja, um falava que ele não ia conseguir, os irmãos falavam: o que você está fazendo aqui? Você é cheio de maldade no coração. Começaram a caçoar de Davi. O gigante chamando ele, falando: você é um cachorro? Eu sou um cachorro, aliás, para você vir para mim com um pau na mão? Ou seja, num dia difícil, num dia que para Davi todo mundo estava contra, foi o dia que ele derrubou Golias. Foi o dia que ele entrou para a história de Israel. E eu quero profetizar que por mais que você esteja num dia difícil, numa semana difícil, você vai entrar no teu melhor momento. Vai vir um momento que vai transformar toda essa história. E você vai cumprir teu propósito, viver com compaixão. As pessoas vão olhar você de longe, podem até esquecer teu nome, mas vão falar: ele é igual a Jesus. Ela é igual a Jesus. Lá vai um discípulo de Cristo. Lá vai uma discípula de Cristo. Vão reconhecer você por causa da compaixão que você tem, por causa do amor que você carrega. Vão te reconhecer, não pelo nome talvez, mas por quem você é. Senhor, abre as portas do sobrenatural para o teu povo. Abençoa cada um. Nós declaramos, Senhor, que a compaixão será rotina nas nossas vidas. E que todos verão que somos teus discípulos. Todos verão, Senhor, a quem servimos. Todos verão, Senhor, de onde somos. Vão nos reconhecer. Porque vamos cumprir o nosso propósito até o fim. Não vamos desistir. Porque vamos, Senhor, sentir a dor dos outros e vamos aliviar a carga um dos outros. Nós profetizamos, na autoridade do nome de Jesus, um novo tempo sobre esse povo. Um novo tempo sobre essa casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.